Paz, são 9h02, 9h02, de volta ao nosso programa Conhecimento no Ar, aqui pela 98.9 Jornal FM, e a gente chegando aí com mais uma sequência, desta vez a hora do conhecimento para o ouvinte. Essa é uma sequência que a gente faz com muito carinho, porque eu tenho dito sempre assim, Dom Geraldo, que é uma sequência que honra esse nome que está aí na telinha, Conhecimento no Ar, porque cada sábado a gente traz um convidado, traz um tema de interesse da população, seja ela que está acompanhando no rádio, que está acompanhando aí nas redes sociais, a gente só tem de fato a agradecer. E é uma sequência que a gente faz em equipe. Está aqui à nossa frente o nosso operador de som e imagem, Fernando Araújo. Obrigado, Fernandinho, mais uma vez pelo seu belíssimo trabalho aqui. E hoje, aqui compartilhando, nos enriquecendo aqui o nosso trabalho, está o nosso amigo Lucas Leonardo, da mídia G4, essa mídia que tem colaborado muito lá com a nossa Jequi em toda a região, tem também colaborado aqui na Igreja de São José, transmitindo as missas aqui da Igreja de São José, aqui a sede da nossa diocese, e a mídia G4 hoje está aqui transmitindo ao vivo a nossa entrevista com o nosso convidado de hoje, o nosso bispo diocesano, Dom Geraldo Freire. Dom Geraldo hoje vem falar do tema Palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Como eu dizia há poucos instantes, o mês de setembro, a Igreja Católica dedica o mês da Bíblia. E aí eu pensei, é uma coisa que a gente faz, não é o primeiro ano. Todos os anos, durante o mês de setembro, mês da Bíblia, a gente traz alguém para falar de Bíblia aqui no nosso programa. E para nossa alegria, hoje, no ano 2025, a gente traz essa figura que é muito importante para nós, para todos nós, porque é o nosso pastor maior da Diocese de Iguatu, o nosso bispo diocesano, Dom Geraldo Freire. Eu agradeço desde já, porque Dom Geraldo ele não mediu esforços a chegar até aqui. Mais uma vez, vem ao nosso programa e nos dá essa alegria, nos dá esse prazer de dizer que Dom Geraldo também é um parceiro aqui do nosso programa, enriquece aqui Conhecimento no Ar, vindo aqui colaborar com a sua parte humana. Antes de mais nada, Dom Geraldo, prazer tê-lo. Vale lembrar que Dom Geraldo também faz parte da Jornal FM. Dom Geraldo tem um programa aqui, A Voz do Pastor, todos os domingos, de 7h30 às 8h. Além disso, a Rádio Jornal transmite também a missa da Igreja de São José, todos os domingos, de 8h às 9h, 9h e pouco da manhã. E a maioria das missas de 8 horas sempre celebrada por Dom Geraldo, a não ser que ele tenha que viajar, ter outros compromissos fora da diocese, mas geralmente Dom Geraldo é o celebrante das missas das 8h, e por isso Dom Geraldo é uma pessoa de casa aqui da nossa Jornal FM. Dom Geraldo, prazer tê-lo aqui. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Alarga o seu bom dia para os ouvintes, para os internautas que acompanham na mídia G4, acompanham. Olha, Fernando Araújo colocando o BG aí do programa Voz do Pastor. Vamos trabalhar com ele, viu, Fernando? Bom dia, Dom Geraldo. Bom dia, José Raimundo. É uma alegria muito grande retornar aqui neste programa Conhecimento no Ar, sempre levando essas informações tão úteis e necessárias para o nosso povo, principalmente aquele que toca a fé, né? O conhecimento, a vida. Então a gente tem que estar sempre disponível para levar esta palavra a todos aqueles que de coração aberto querem acolher a palavra de Deus e viver de acordo com ela, né? Então eu estendo minha saudação a todos os que nos acompanham a partir de agora, no programa Conhecimento no Ar, e desejo a todos um final de semana abençoado. Ok, muito bem. Dom Geraldo, assim, as nossas entrevistas, elas sempre começam a partir do tema. O nosso tema é a Palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor, o que significa lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, Dom Geraldo? Pois é, José Raimundo, a palavra de Deus sempre se refere à questão da luz como algo que nós devemos buscar,
né? Já lá quando a gente começa a celebrar o advento, se preparando para o Natal de Jesus, o profeta Isaías diz que o mundo estava envolto em trevas, né? E uma grande luz está para brilhar, para dissipar as trevas. E aqui nós definimos de fato que essa luz verdadeira que vem brilhar sobre a humanidade é Jesus, né? A palavra de Deus que se torna luz, a palavra de Deus que se fez carne e ele veio habitar no meio de nós, o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Então, depois Jesus também vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, né? Então, a questão da luz é muito presente no texto bíblico para mostrar que aqueles que buscam a verdade, eles se deixam iluminar por essa palavra, né? As pessoas que escutam, guardam no coração essa palavra de Deus, se deixa iluminar e iluminando guiar os seus caminhos, né, na busca justamente da verdade. Então a luz que aqui a gente entende é o próprio Jesus, né? Jesus que veio iluminar. A lâmpada para os pés como a gente diria, é um instrumento feito pelo homem, né? E com a finalidade de onde você pisa, saber estar colocando ali os seus pés firmemente nesse caminhar em busca dessa luz verdadeira que é Jesus, né? Certo. Então, aqui a gente poderia dizer que a lâmpada é aquela que o homem busca já nos primeiros passos, guiar, né, seus passos na busca da luz verdadeira que é Jesus, né? Muito bem. Dom Geraldo, eu quero assim aproveitar, o senhor está aqui, ninguém melhor do que o senhor, pela bagagem de conhecimento, e que tem a questão, conhecimento bíblico, e a gente está falando de lâmpada e luz. Eu queria que o senhor agora fizesse a diferença entre lâmpada e luz na Bíblia. Pois é, a lâmpada é para dizer que há as realidades humanas nossas do homem que busca incansavelmente o conhecimento, né? E sobretudo quando a gente fala de Bíblia, de Deus, a gente fala de um mistério, né? Por isso que na nossa religião cristã nós dizemos que a centralidade da nossa fé é a revelação, né? A revelação, Jesus que se revelou à humanidade e se fez carne, habitou entre nós. Então o grande mistério, né, que a gente pode dizer da nossa fé é a revelação de Jesus. E como eu já disse, ele é essa luz que vem iluminar, brilhar sobre todos aqueles que se deixam envolver justamente por essa luz. Mas aí a gente precisa dar passos, né? A gente precisa abrir o coração para poder a palavra de Deus encontrar o terreno fértil, né? Para que ela possa germinar, crescer e produzir frutos. Outra coisa bonita é isso, que o próprio Jesus, numa parábola, ele diz, né? A palavra é como uma semente que você sai semeando, algumas caem na beira do caminho, outras caem entre as pedras, outras entre os espinhos, né? E finalmente aquela que cai em terra boa é aquela que pode produzir frutos 30, 60 e 100 por um, né? Então, aqueles que trilham e buscam esse caminho, às vezes a gente vive como o profeta Isaías nos diz, né? Quando fala do Messias prometido, né? O povo andava, caminhava em meio às trevas, né? Então a gente precisa dessa lâmpada, que é como um primeiro despertar, para que a gente vá ao encontro dessa luz verdadeira
que vem brilhar sobre nós. Então, aqui a lâmpada é justamente essa sabedoria que Deus dá ao humano, porque nós recebemos de Deus a sabedoria. Quanta coisa bonita o homem faz, né? O avião, o carro, né? E tantas coisas que a gente fica impressionado, né? Com a sabedoria do homem, né? Dada por Deus no sentido da ciência. Imagine no mistério divino, né? Você ir além das coisas criadas, que são tão bonitas e às vezes parecem perfeitas, mas perfeita só é Deus, né? Então, como a gente ir em busca dessa perfeição. Então, a lâmpada é como se fosse aquele instrumento que o homem busca, caminha para chegar à luz verdadeira que é Jesus, né? Então, a diferença seja essa entre o instrumento e a realidade da revelação do mistério divino para a humanidade, que é Jesus, a luz verdadeira. Por isso que até quando fala de Nossa Senhora, o livro do Apocalipse diz que a mulher vestida de sol. Então esse sol que brilha no corpo da mulher é Jesus, que está na vida dela. Então todos nós que temos Jesus, a gente irradia a luz, né? Se eu faço o bem, pratico a caridade, faço as boas obras, então é como se estivesse saindo da minha vida essa luz, que é Jesus, que está dentro de mim, e é a luz verdadeira, e eu, para a humanidade, também reflete essa luz que é Jesus, que está dentro de cada um de nós, para praticar o bem, né? Fazendo isso, eu posso ser uma referência de luz para as pessoas. Para as pessoas, sem dúvida, exatamente. As ações, a verdade que Jesus ensinou, e a gente aguarda e pratica, então você está sendo luz. Por isso que na Bíblia também diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, né? Veja que a luz está sempre voltando nos textos bíblicos, né? Para mostrar que aquele que conhece a palavra de Deus, que conhece Jesus, não deixa que as trevas dominem, a escuridão domine a sua vida, porque ele está buscando a luz, e essa luz é a sabedoria, o mistério divino revelado, né? Posso dizer assim, Dom Geraldo, se eu não estiver certo, o senhor pode me corrigir à vontade, que a gente que abraça a causa, ou seja, a gente que aceita o chamado de Deus, de Jesus Cristo, a gente que fica fazendo parte de um movimento, a gente que está à frente de uma comunidade religiosa, a gente tem que ser referência, a gente tem que ser luz para que as pessoas possam seguir. Exatamente. E pelas colocações do Senhor é por aí, né? É por aí, é nesse sentido. Quer dizer, a força do testemunho na vida cristã, na igreja, é muito importante, né? Porque você até pode convencer com as palavras e as pessoas se sentirem tocadas, mas é o testemunho que arrasta, como diz a palavra, né? A palavra pode convencer, pode trazer alegria, esperança, mas o testemunho, esse é o que arrasta mesmo. Consegue muitas pessoas olhando a sua atitude, o seu agir, o seu comportamento, vai de fato também ser tocado e dizer, ele coloca a vida dele numa busca, né, de algo que deve ser muito importante, e eu também quero experimentar isso, né? Então isso é importante, né? Muito bem. Dom Geraldo, o senhor pode até já ter respondido, mas vamos dizer que pode servir até a título de reforço para quem nos acompanha, para quem nos assiste agora, para quem acompanha no rádio. Gostaria de perguntar ao senhor, por que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, Dom Geraldo? Você pode até já ter colocado aí como resposta. Eu já coloquei isso, né? Reforce, né? Mas a gente pode reforçar, né? A gente precisa caminhar com mais firmeza, né? Porque nós somos frágeis, limitados, imperfeitos, né? E a palavra de Deus, ela vem para nos orientar, nos trazer uma segurança, uma certeza de que de fato nós estamos trilhando no caminho certo, o caminho que Deus quer que a gente de fato caminhe, né? Então por isso que quando a gente invoca dizendo tua palavra é luz para os meus pés, né? Para o meu caminho, é justamente você acreditando que é pela palavra que você encontra
as verdadeiras opções, escolhas de vida que vai trazer a felicidade. Não há como você errar quando você escolhe a verdade, a palavra de Deus, né? Como João diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, primeiro você conhece, acolhe essa verdade no coração e se esforça para viver de acordo com ela, que esse é o maior desafio para a nossa vida cristã. É a gente escutar a palavra de Deus e tentar praticá-la no dia a dia, né? Porque às vezes a gente tem aquela sensação, é bonita, eu gostei, a palavra de Deus de fato tão bonita hoje na liturgia e me tocou, mas às vezes fica só naquele sentimentalismo, né, que é passageiro, não entra no coração para transformar a sua vida, né? Então por isso que quando você invoca a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés, é justamente você querendo trilhar, de acordo com a palavra de Deus, essa verdade que nós precisamos viver. Até quando Moisés entrega as tábuas da lei ao povo, é justamente para isso, os 10 mandamentos, né? Deus diz, se vocês acolherem, observarem tudo que está escrito na lei, vocês serão felizes, possuirão a terra. Quer dizer, Deus dá a promessa para dizer, se vocês se comportarem de acordo com esses mandamentos que hoje eu prescrevo, vocês serão felizes, se não, pode se perder, né? Então, a outra coisa bonita, por isso que fala da luz também, porque a nossa vida de fé, ela é também comparada como um caminho. Quando você vive a sua vida aqui nesse mundo, é um caminho que nós estamos percorrendo. Como o povo de Deus que saiu do Egito, passou pelo deserto, até chegar à terra de Canaã, a terra prometida que Deus tem indicado. Quer dizer, é Jesus que também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, a nossa vida de fé na igreja, vivendo a palavra de Deus, é como um povo em marcha, um povo em caminho, e precisa dessa luz. Certo. Por isso que diz no Antigo Testamento, na experiência do povo do deserto, que o povo, na ida para a terra de Canaã, eles andavam de dia e de noite. De dia eles eram guiados pela luz do sol, para que iluminava o caminho, os pés onde eles pisavam, né? E à noite era uma coluna de fogo, que iluminava para que eles não perdessem nem um minuto, mas estivessem constantemente em marcha, né? Para você ver que a questão da luz para os pés é justamente eu ter uma direção, um caminho para não me perder, né? Muito bem. São 9h22, 9h22, programa Conhecimento no Ar, hoje tendo a satisfação, o prazer de estar recebendo o nosso bispo diocesano, Dom Geraldo Freire, falando do tema, a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Através da Rádio Jornal FM, através aí das redes sociais, da mídia G4, do Lucas Leonardo, através aqui da nossa Jornal FM, YouTube, através do Facebook do Zé Raimundo, fazendo com que o nosso trabalho se expanda ao mundo todo. E, Dom Geraldo, agora puxando mais a questão da nossa realidade, e como eu disse, o mês de setembro, a Igreja Católica, ela dedica a Bíblia. E talvez eu faça uma pergunta desafiosa para o senhor, mas eu sei que o senhor é verídico, o senhor vê, é muito observador, tem andado lado a lado da realidade que a gente vive em nossos dias. Eu pergunto, Dom Geraldo, a igreja dedicando, celebrando o mês de setembro, a Bíblia, eu pergunto, como o senhor avalia hoje, em nossos dias, a dedicação à Bíblia? Porque não deixa de ser uma advertência, não deixa de ser um chamamento, falando tanto de Bíblia o mês inteiro, para que as pessoas se acordem e se volte mais, tenha mais cuidado de ler o livro chamado Sagrado, Bíblia. Hoje a gente sabe que todas essas casas, se for avaliar, fazer uma avaliação, tem Bíblia. Mas se for pesquisar quem utiliza, quem lê sua Bíblia, tem gente que enche o peito e diz, minha Bíblia é nova zero. Mas por que a Bíblia é nova zero?
porque ela não é utilizada. E a gente sabe que hoje, enquanto a Bíblia é esquecida, o celular está na palma da mão. Como o senhor avalia essa realidade cruel hoje, Dom Geraldo? Pois nós, graças a Deus, aqui no Brasil, desde os anos 70, né, e 60, que a CNBB vem colocando todos os anos para que o povo cristão, católico, possa colocar em destaque, em evidência, a Sagrada Escritura no mês de setembro. Agora, é claro que a palavra de Deus está todos os dias na nossa vida. É verdade. Né? Nas celebrações da missa, nos circos bíblicos, nas novenas que a gente faz, em todos esses encontros, a gente sempre proclama a palavra de Deus. Então, significa que ela está constantemente no dia a dia da nossa vida. Mas a CNBB diz, não, vamos, já que nós temos o mês de outubro, que é o mês missionário, o mês de agosto, que é o mês vocacional, enfim, né? Então vamos criar também um mês para dedicar a palavra de Deus, para que a gente possa colocar em destaque, em evidência, para que todo mundo possa olhar com mais centralidade, né, com mais valor a palavra de Deus. Então, todos os anos, a CNBB escolhe um livro. Né? A nossa Bíblia Sagrada Católica tem 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Quer dizer, 73 no total. 73 no total, né? 46 com 27 dá 73 livros no total, né? Então, os que a gente chama do Antigo Testamento é antes de Jesus, né? O Novo Testamento a partir do nascimento de Jesus, né? E a Bíblia Sagrada levou 11 séculos para ser completada nos livros que a gente tem na Bíblia, né? Desde o ano 1000 antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo, né? Quer dizer, você conta aí, tem 11 séculos que a Bíblia foi sendo construída, né, escrita ao longo desses séculos. E é o livro mais lido e mais conhecido em todo o mundo, né? Ela foi traduzida para mais de 1.700 línguas oficiais no mundo todo. Então, a Bíblia é um dos livros mais lidos e mais conhecidos em todo o mundo, né? Agora, a gente não basta dizer só que a Bíblia é um livro para a gente ler como um livro qualquer de história, aí não dá certo, né? Com certeza. Um livro, é uma experiência de fé, né? Você tem, toda vez que pega a Bíblia e lê algum texto, você tem que sempre ligar fé e vida, fé e vida. Ali não foi escrito de maneira qualquer, não, ali foi uma experiência de um povo que acreditou, né, e viveu a fé, e por isso ficou para nós como modelo, como exemplo, né? Começando com Abraão, os patriarcas, como nós conhecemos, que foi o primeiro que acreditou e confiou na palavra de Deus, a ponto de deixar sua terra, sua casa, para ir a outro lugar onde Deus tinha indicado. Então tem toda essa história bonita da Bíblia Sagrada, sendo um livro conhecido em todo o mundo, traduzidos em muitas línguas oficiais. Então ela está presente, né, em todos os ambientes culturais, as nações, enfim, né? Aí quando você diz o desafio do celular e tudo, a gente também pode encontrar no celular a Bíblia online. Sim, certeza. Né? Não precisa pegar a Bíblia física, as folhas. Hoje a tecnologia facilita a vida, né? Facilita a vida, né? Agora, o perigo é a gente também não dar essa atenção de ler a palavra de Deus e meditar, né? Contemplar o mistério que está ali dentro daquele texto sagrado, né? E você trazer para a vida no sentido de fé, no sentido de fé, né? Com Quer dizer, certeza. a Bíblia foi se construindo ao longo de séculos, né, de experiências vividas por um povo que acreditou, e hoje a gente também dá essa mesma importância como uma palavra revelada, né? Uma palavra revelada que precisa ser meditada, rezada, né, e vivenciada como um povo
de fato que crê. Então, há o desafio, como você diz, dos meios sociais que podem fazer com que a gente se desconecte da centralidade, né, de como a gente deve ter contato com o texto, né, mas as mídias sociais também podem nos ajudar nesse sentido do conhecimento da palavra de Deus. Dom Geraldo, concluindo as palavras do senhor nessa pergunta, eu digo assim que o celular, a gente tem um mundo nas mãos, na palma da mão. Tem um mundo na palma da mão. Quando o senhor coloca o perigo, é que a gente possa mergulhar em outros valores mundanos aqui e esquecer o precioso, a Bíblia, a palavra de Deus. Para isso, a gente precisa ter muito discernimento. Para ver o que é que convém aqui no celular, na palma da mão, e o que é que não convém, não é isso? É aquela palavra, né? Tudo pode, mas nem tudo convém. Verdade. Né? Quer dizer, você precisa saber separar, né? E uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que conhece a Bíblia, que medita, ele sabe fazer o discernimento, né? Quer dizer, o que é correto, o que não é correto, o que é luz, o que é trevas, né? O que é graça, o que é pecado. Você sabe fazer essa separação. Agora, quem não lê, claro, não vai e não medita, não valoriza, não vai, de fato, fazer essa experiência, né? Certo. O senhor falando na questão de leitura, de ler, e eu gostaria de aproveitar o senhor estar aqui e lhe perguntar, pela sua experiência de bispo, o senhor pode dar algumas dicas? Não sei se eu estou me precipitando com essa pergunta, mas já fiz e eu quero fazer. Dicas de como as pessoas podem ler a Bíblia, já que ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Porque muita gente pergunta, e aí, eu vou começar a ler por onde? Vou para o Novo Testamento? Vou para o Antigo Testamento? O que o senhor diria agora, neste momento, para as pessoas que nos acompanham através dos nossos meios aí? Certo. A leitura do Antigo Testamento ela é bastante difícil, né? Tem algumas palavras realmente que a gente lê, o tipo de contextos que às vezes você não está se familiarizando com a nossa cultura, com o nosso tempo. Não é dizendo que a palavra de Deus cai de moda, não. A palavra de Deus é ontem, hoje será sempre, né? E amanhã e o tempo que for, né? Então nós é que precisamos mudar, não a palavra de Deus, né? Mas o Antigo Testamento, ele, por conta da cultura, né, da linguagem, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E nem todo o povo falava o hebraico. Por isso que, por volta do ano 250 a.C., os 70 sábios traduziram o texto em hebraico para o grego, né, da Bíblia hebraica, justamente para facilitar as pessoas para conhecer os termos, porque foi escrito aquela palavra daquele jeito, né? Porque às vezes mostra um Deus muito vingativo, né? No Antigo Testamento, aquele Deus que pune, né? Aquele Deus que é severo, né? E já no Novo Testamento a gente vê toda a misericórdia, a ternura que Jesus nos apresenta nos textos do Evangelho, né? Nós que somos cristãos e, claro, somos descendentes do judaísmo, porque nós abraçamos os mandamentos, os livros do Antigo Testamento, tudo isso a gente, como cristão, faz parte da nossa vida de fé, né? Mas o Novo Testamento, ele tem uma linguagem já mais do nosso tempo, né? Já mais da nossa realidade. Então, eu diria que para um cristão que chega agora, não tem ainda uma catequese, um estudo bíblico mais aprofundado e quer ler a palavra de Deus, que ele comece pelos evangelhos, do Novo Testamento. Aí depois é que ele vai para o Antigo Testamento, porque ele já vai com outra compreensão de Deus, a visão que ele deve ter de Deus, que é a visão trazida por Jesus, né? Essa é a referência central, né? Então, a pessoa conhecendo o Novo Testamento, né, ali o seu contexto, a revelação divina, aí depois ele pode ir para o Antigo Testamento, começando ali a ler os primeiros Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, né? E todos esses livros aqui,
os judeus chamam de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você sabe que o judeu, ele diz que a Bíblia do judeu, ela se resume nesses 5 livros. Os outros, os salmos, os profetas, eles dizem que são apenas uma leitura daquilo que já está nesses 5 livros, certo, que eles chamam do Pentateuco, né? Então, por isso que eu digo que um cristão, nós hoje, que somos cristãos, e uma pessoa que não teve tempo, porque os estudos hoje da Bíblia estão muito avançados, né? Tem a questão da hermenêutica, que foi feito muito tempo, que é hermenêutica, a interpretação do texto bíblico. Certo. Mas hoje em dia já houve um avanço enorme que se faz a exegese. A exegese, ela vai pegar fragmentos de texto, de palavras, de lugares e tudo, para ser mais fiel àquilo que a palavra de Deus quis revelar à humanidade. Então, hoje, pela exegese, há um grande avanço dos estudos bíblicos, através daqueles escritos de Qumran, que encontraram em 1944, se não me engano, né, em Potes, que ali deu um novo caminho para o estudo bíblico, né, da palavra de Deus. Então, os estudos estão muito avançados e a gente precisa tomar conta, né, dessa realidade e saber que isso é um bem para a humanidade. Então, eu acredito que uma pessoa, um cristão, eu nunca li a Bíblia, estou querendo estudar, então comece pelo Novo Testamento, né? Eu acho que esse é o caminho mais indicado. Né? O senhor falando aí, eu lembrei que da questão do novo modo de estudar a Bíblia, é desafioso, mas a gente encontra ainda comunidades, grupinhos pequenos, claro, a gente sabe que é um grupo pequeno, mas tem grupos por aí que tem uma vez por semana, se reúne, faz aquele círculo para estudar a Bíblia, e tem subsídios maravilhosos já nesse estilo, né? Nesse estilo novo aí. Texto, livrinhos, indicando uma metodologia, como você lê, como é que está dividida a Bíblia, né? Capítulos, versículos, essas coisas todas que o estudioso, toda pessoa deveria pelo menos conhecer o básico. Sim, verdade, o básico, verdade. Né? Eu lembro que às vezes, imagina uma pessoa que se diz, inclusive eu quero até perguntar ao senhor o que o senhor acha, né? Qual o perigo de uma pessoa que se diz cristã e que não lê a Bíblia. Vamos supor, essa pessoa não tem conhecimento. Vai abrir a Bíblia, tem um prazer de dizer que tem uma Bíblia, mas vai lá procurar o livro de Gênesis no Novo Testamento, ou procurar Apocalipse lá no Antigo Testamento, né? Então, qual o perigo de uma pessoa se dizer cristão e não tem habilidade de conhecer? É muito difícil dizer que uma pessoa é cristã sem conhecer a palavra de Deus, né? Eu acho uma coisa realmente muito difícil, né? Porque a base... Mas que existe, né, Dom Geraldo? Existe, claro, né? Mas a base de toda a nossa fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus. A nossa Igreja Católica, para ela transmitir as verdades de fé, ela se baseia em 3 pontos, né? Primeiro, a palavra de Deus, né? Depois, a tradição oral. E não encontrando nem na Bíblia, nem na tradição oral, entra o magistério da igreja. Então, dessas 3 coisas, veja como a igreja é sábia, né? Ela não fala de coisas assim superficiais, não ensina aquilo de modo repentino, não. Tem todo um aprofundamento, um estudo, a escolha dos próprios livros para entrar na Bíblia. Foi um estudo apurado de anos para escolher se livro é um livro inspirado ou não. Porque se o livro não é inspirado, não entrou no cânon, que é o que nós temos hoje da Bíblia, né? É verdade. Então, por isso que eu acho que um cristão que se diz cristão de fato e não conhece a palavra de Deus é superficial. Ele não tem base, não tem alicerce para viver a sua vida de fé, porque é fundamental a palavra de Deus, né? Muito bem. Então, Geraldo, eu estou muito feliz, pode ter certeza, o senhor deve estar percebendo a minha felicidade, alegria, né? Trazer o senhor aqui, eu como pessoa de comunidade de SEBS, já tenho uma caminhada de vários anos, graças a Deus,
E quando proporciona um programa como esse, uma sequência como essa, e não esquecer do que é essencial para a vida, como é coisas da palavra de Deus, eu tenho esse cuidado. Eu disse no início, Senhor, que todos os anos a gente tira um sábado durante o mês de setembro. Não é que, como o Senhor disse com cuidado, não é que seja só setembro o mês de abril, mas todo dia a palavra de Deus ela é proclamada pela nossa igreja, através dos encontros, celebrações, missas, encontros para estudo bíblico e tudo. Mas o mês de setembro é um mês especial para que as pessoas possam realmente ter mais cuidado com as reflexões feitas, de ter cuidado mais com a palavra de Deus. Para finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse esse convite de pastor para que as pessoas possam ler mais a Bíblia, né? Ter a Bíblia em casa, tira tempo para tantas coisas banais. E por que a palavra de Deus não merece um tempinho, um dia de 24 horas? Por que não tira todo dia, tem que ser 10, 15 minutos para ler a Bíblia? Então aproveita, o senhor está aqui, faça esse convite de pastor. Muito bem, é uma alegria. Nós, na última Assembleia Diocesana, ficou decidido pelos padres, os animadores ali presentes, que nós iríamos incentivar os círculos bíblicos, que é justamente eles que ajudam as pessoas a ler, a ter esse contato, a meditar a palavra de Deus, que é importantíssimo. Uma pessoa que lê a palavra de Deus, ela reza melhor, celebra melhor, Verdade. porque está de fato buscando ali na sua essência o conhecimento, né? Então, um incentivo que nós fizemos na Assembleia Diocesana, e todos os padres sabem disso. Qualquer paróquia que você perguntar o que foi que eu decidido na última Assembleia, com a presença de todos os padres, o bispo, os animadores, foram criar círculos bíblicos. Onde tem, incentivar. E onde não tem, criar. Certo. Quer dizer, fazer esse esforço para que todo o povo que queira, povo de boa vontade, né, que quiser conhecer mais a palavra de Deus, que tivesse essa oportunidade através dos círculos bíblicos, né? Então, esse ano, como eu falei no início, todo ano a Igreja Católica escolhe um livro, e esse ano é a Carta de São Paulo aos Romanos, porque nós estamos no ano jubilar, o ano da graça do Senhor, né, a encarnação de Jesus Cristo. Então, ali foi escolhido o livro, a Carta de São Paulo aos Romanos. Então, é ela que está sendo estudada durante todo esse mês de setembro. Certo. Né? Tem material, tem as novenazinhas ali, para que você conheça toda a estrutura do livro, desde o primeiro capítulo até o último. Então, a minha fala de incentivo é justamente as pessoas despertarem, buscarem esse conhecimento da palavra de Deus, mesmo que não seja aquele ensinamento aprofundado, né? Mas aquele que a igreja oferece para você conhecer e amar mais, porque, como diz o evangelista João, a gente só ama aquele que conhece. É verdade. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, mais a gente se compromete, se doa, né? Então, eu acho que o grande incentivo que eu faço aqui para todas as comunidades e paróquias é abraçar a questão dos círculos bíblicos, que em muitas paróquias nossas já tem, né? Os animadores já celebram o Dia do Senhor, quer dizer, acho que na sua comunidade também o povo tem essa experiência, Sim. né? Celebrar o Dia do Senhor. Sim. Então, as pessoas já, antes do domingo, já tomam contato, quais são as leituras daquele domingo, o Evangelho, a primeira leitura, a segunda leitura. Vamos rezar essas leituras para que no domingo a gente possa celebrar com o povo. Aí aquelas pessoas já estão iniciadas, já tiveram contato com a palavra de Deus e podem passar para os outros irmãos aquilo que ela já rezou, já meditou, né? E de fato guardou ali no seu coração. Então, minha palavra de incentivo a todas as comunidades e paróquias onde não tem, que tente se criar os círculos bíblicos que são importantes para o conhecimento da Bíblia Sagrada. Eu fico feliz, Dom Geraldo, esse convite do senhor, ele está indo muito longe. Por quê, Zé Raimundo?
Porque a nossa Rádio Jornal, ela tem um alcance muito grande em toda a região. Aqueles que não têm acesso às redes sociais, está lá com o seu radinho ligado, está ouvindo a voz do pastor aqui, nesse momento tão especial, falando sobre Bíblia. E as redes sociais, elas furam o mundo todo. A gente sabe que ela vai ao mundo todo, tem esse poder muito grande. E eu fico feliz porque a gente está, dessa forma, evangelizando a todas as pessoas que precisam serem evangelizadas. Antes das considerações finais, eu quero passar esse recado para o senhor agora. O nosso querido pároco, Padre João Batista, está lá nos acompanhando neste momento, pediu que eu transmitisse um abraço para o senhor. O Padre João Batista tem feito um trabalho maravilhoso na nossa paróquia, Bom Jesus Piedoso, tem feito tudo para manter o que já tem lá e, dentro de suas possibilidades, tentando ampliar cada vez mais, tem feito aquele jogo de cintura para que seja aquele pastor paroquial que possa levar essa boa notícia aos quatro ventos lá diante da paróquia, claro e evidente também com o trabalho do vigário paroquial, o padre José Adovaldo. Eu dizia aqui nos bastidores que Dom Geraldo presenteou a nossa paróquia de Xelô, com o padre João Batista como pároco e o padre José Adovaldo como vigário paroquial. Só quem ganha com isso é o povo paroquiano, Bom Jesus Piedoso, que também agora está se preparando. O senhor vai estar lá na próxima quarta-feira, dia 24, está se preparando para a festa de São Francisco de Assis, que acontecerá do dia 24 ao dia 4 de outubro. E que Xelô tem esse prazer, tem essa alegria de acolher o pastor diocesano na abertura dia 24 e no encerramento dia 4 de outubro. Padre João Batista está lá acompanhando, está mandando esse abraço para o senhor e passa essa mensagem de pastor. O senhor vai estar lá esses 2 dias, lá na nossa paróquia. Fica à vontade para mandar o recado. E se Deus quiser, também aqui torcendo, aproveitar também o ensejo. Estamos aqui torcendo para que mais uma vez, em 2026, o senhor vá lá na nossa festa de São Sebastião, lá do Jiqui. O senhor sabe que é muito bem acolhido lá pela nossa comunidade, de um modo geral. E manda esse recado para o povo quixeloense. Pois é, uma alegria sempre estar aqui na Rádio Jornal FM. Eu viajo muito aí pelas comunidades rurais, nas festas de padroeiro, como fui lá para São Sebastião, no Jiqui, né? E as pessoas fazem questão de dizer, eu escuto o programa Voz do Pastor. Sim. Todo domingo o senhor está lá e Saboeira, aquela região de Saboeira, nem pensava que tão longe assim o pessoal acompanhasse, né? Saboeiro, Arneiroz, ali, que são as paróquias mais distantes ali na região dos Inhamuns, né? E eles acompanham e é muito bom aqui o programa Voz do Pastor. Depois tem a Santa Missa às 8 horas na Catedral, né? E as pessoas são muito fiéis e acompanham com muito carinho, né? Então, é uma alegria poder estar aqui, poder contribuir nesse sentido de falar da palavra de Deus, da realidade da nossa igreja católica, nossa igreja diocesana de Iguatu, e sobretudo os que estão aí na região de Quixelô, né? Um abraço para o Padre João Batista, o Padre José Adovaldo, todas as lideranças das comunidades, uma paróquia imensa, com muitas comunidades. Mais de 70 comunidades, né? Pois é. Então, um desafio imenso, mas eu desejo a todos essa peregrinação que estamos fazendo no Ano Santo, Ano da Graça do Senhor, e que essa peregrinação, esse caminho seja iluminado por essa luz que a gente sabe que está se dirigindo para o caminho certo, né? O caminho da salvação, da santidade. Então, estamos trilhando esse caminho. Então, que Deus abençoe a todo o povo aí da paróquia do Bom Jesus Piedoso, né? De Quixelô, todas as lideranças. E quem sabe o próximo ano de novo, né, retornar ao Jiqui, São Sebastião. Né? Com certeza, vai dar certo se Deus quiser. Lucas está dizendo aqui, vai dar certo. Nós queremos o senhor lá, se Deus quiser. Tá bom? Dom Geraldo, manda um abraço para... Eu não posso mandar para todo mundo, porque muita gente está acompanhando nossa transmissão ao vivo, mas em nome de Liliane, lá na Ilha Grande, bom dia Zé Raimundo, bom dia nosso pastor pai espiritual, Dom Geraldo, em nome dela, em nome da nossa amiga Vilene, que está acompanhando, em nome da Perpétua de Oliveira Souza, aquele abraço, em nome da Francisca Batista também, a todos que nos acompanham, que Deus abençoe grandemente a todos vocês.
E, Dom Geraldo, eu não tenho palavras para agradecer o senhor por essa grande catequese dada aqui no nosso programa. Eu digo para o senhor, o nosso programa, Conhecimento no Ar, a Rádio Jornal FM vai ficar aqui de portas e janelas abertas, de microfones abertos para o senhor. Precisou, eu falo em nome de toda a equipe Jornal FM, desde o doutor Marcelo, doutor Marcos Sobreira, a Devinha Veloso, a nossa diretora. Vamos estar sempre aqui de portas abertas para o senhor, pode ter certeza. Acompanhe também sempre o seu programa, às vezes de rádio, na rádio, no carro, em alguma comunidade, e acompanhe sempre. É muito bom, sábado, os temas que você traz aqui para ser debatido. Isso traz muita informação, conhecimento realmente para as pessoas. E é por isso que elas gostam tanto, né? Com certeza, sem dúvida. Uma palavra de 1 minuto ou menos para a nossa diretora Devinha Veloso, está aniversariando hoje, viu? Deus abençoe. Pois é, que Deus abençoe, né? Devinha Veloso, né? Isso, Deus gente abençoe, boa. né? Com as bênçãos divinas do céu, que possa ter sempre essa sabedoria, né? De saber viver bem, acolhendo a todos com amor, né? Ok, meu querido, um abraço, Dom Geraldo, tudo de bom, e se Deus quiser, o senhor ainda vai voltar aqui esse ano, nem que seja lá para o Natal, para deixar uma mensagem de Natal aí para todos os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Fernando Araújo, meu parceiro, muito obrigado pelo seu trabalho. Lucas Leonardo, Ana Júlia, aqui pelo trabalho de vocês, fazendo com que o nosso trabalho vá ao mundo todo através da mídia G4. Muito obrigado. Precisou, quiser vir todo sábado aqui para transmitir, nós vamos estar aí. Lucas está com um projeto aí de podcast. Se Deus quiser, vai dar certo demais aí, tá bom? Grande abraço a todo mundo. A gente volta sábado a partir das 5 horas da manhã. Até lá, se Deus quiser. Chega cedo aqui. É certeza, meu querido. De 5 às 10.